Olá a todos os seres da luz, olá os seres estelares, estou aqui de novo, o meu nome sou Vitor Kassongo, estou aqui como tinha prometido, para conversar mais um pouco com vocês, como eu consegui sair da minha terra natal, que é o Congo Democrático, do meu país. Comecei a viajar nesses países estrangeiros, que são 6 países africanos, com pouca idade, talvez não sei com 16, 17 ou 18 anos, porque não sabia bem a minha idade. Então, como que eu consegui o dinheiro para sair? É isso que estou para vos contar hoje. Então, vou começando no início. Eu me lembro quando eu ainda era um pouco pequeno, sempre as minhas experiências começaram ainda muito criança. Contava para meus pais todas as coisas, eles não acreditavam em mim. Mas pelo menos a minha avó, ele acreditava um pouco, acreditava um pouquinho, embora que ela também não tinha certeza daquilo que eu falava. Agora, qual que era a minha vida quando eu era criança? Eu me lembro quando eu ia para a escola, não gostava muito da escola e tivemos grandes dificuldades na minha família, que vou contar tudo nesse vídeo agora, mas eu vou começando quando eu decidi de sair de casa. Quais os motivos? Os sonhos que eu sonhava, vou falando primeiro de 3 sonhos, 3. Nesses 3, primeiro sonho que me deixava, que se repetia várias vezes, esse sonho se repetia. Primeiro sonho é que, às vezes, eu me encontrava no sono, dormindo, às vezes sonhava com meus amigos da escola primária, onde eu frequentava a escola primária, me encontrava a gente brincar, como crianças brincam, né, nas escolas primárias. Então, quando a gente brincava, depois eu conseguia ver caras dos meus amigos no sonho, mas depois, de repente, as caras deles sumiam, conseguia ver as pessoas grandes, os mais velhos. Umas pessoas parecem velhos, já estava do meu lado. E eles me diziam, fica calma, vai ficar tudo bem. E no lugar onde estávamos a brincar, já fica diferente. Já se encontrávamos numa cidade muito, muito diferente. Essa cidade, vou tentar relatar aquilo que eu conseguia ver, porque são sonhos que se repetiam várias vezes. Nessa cidade havia prédios que eu nunca vi na minha vida. Esses prédios parece casas plásticas. Às vezes prédios se mexiam mesmo com vento, mas não caía. Aqueles prédios eram prédios bem compridos. E qual é o transporte que eu estava a conseguir ver naquelas cidades que eles me levavam? Não tinha carros como os que temos hoje em dia. Tinha carros que passavam de cima de nós, tipo voando, né? Mas são carros que voavam em cima de nós. Não tinha carros que passavam assim na terra, não. E também a luz que eu conseguia ver lá, parecia tinha 2, poderia chamar de soles. Parecia tinha 2 iluminação muito forte que iluminava aquela cidade. Que eu poderia ver aquelas iluminação com cores diferentes. Mas conseguia ver do outro lado e conseguia ver do outro. Parece os 2 luzes grandes, eu poderia chamar 2 soles, que conseguia iluminar aquela cidade. E era cidade bem limpo, bem bonitos, com imagens muito incríveis. Então eles me levavam a um desses prédios. Sempre eu ficava a consultar a eles. Onde estão aqueles meus amigos da escola que eu estava a brincar com eles? Ele diz, não, seus amigos já foram, mas nós vamos para te levar a te mostrar algumas coisas. Então essas pessoas, ou esses velhos, eu chamo eles como velhos, me levava um dos prédios, entrávamos ali, eles colocavam algumas comidas e tinha uma mesa bem comprida que eles começavam a contar histórias dele. Eu só começava a observar aquilo ali. Eles já conversando, e sempre do meu lado com aqueles meus amigos que vieram comigo. Às vezes servia algumas coisas como comida. A gente comia, depois me acompanhava, saíamos sempre na rua. O que eu conseguia ver lá na rua, nessa cidade? Conseguia ver alguns animais, que eu poderia chamar talvez cães ou gatos, mas de uma forma diferente. Andava bem devagar aqueles cãozinhos ou aqueles animais. Ninguém batia a eles, ninguém incomodava eles, neles também não se incomodava. Mas nós estávamos a andar, parecia a pé, caminhando a pé, mas em cima de nós passava aqueles carros, não sei se são que tipo de aparelho, mas passava em cima de nós. E prédios bem altos que às vezes nem conseguia ver onde que terminavam os prédios. Pronto, às vezes ia, me acompanhava, saíamos dessa cidade e depois me dizia que amanhã estaremos de novo contigo, iremos te levar de novo a outro lugar. E sempre eles faziam isso. Primeiro eu começava a brincar talvez com meus amigos da zona, no sonho, e de repente esses velhos vinham, chegava e me levava, íamos no outro prédio, assim mesmo. Eles mexiam coisas deles, andavam a se ensinar coisas dele com uma mesa muito comprida. E ali às vezes começava a servir algumas coisas como comida. E eu comia aquilo ali com eles.
Sempre. Aqueles meus amigos, eu já costumava a eles parecer que são meus amigos mais velhos. E esses sonhos se repetiam várias vezes e eu contava para minha avó, tanto para minha mãe. Minha mãe não acreditava nisso. Ele dizia, são coisas da sua cabeça ou é mentira. Mas minha avó é que às vezes tentava me consultar algumas coisas. Como que era esse sítio? Como que você conseguiu chegar lá? Então minha avó pelo menos me entendia. Esse é um dos sonhos que eu me lembro sempre, porque se repetia. Segundo sonho, às vezes eu brincava de novo assim mesmo com os meus amigos da escola, ou seja, meus amigos da zona, aquelas crianças da zona, porque eu também era criança, né? Então, quando estávamos a brincar, às vezes vinha um comboio. Eu conseguia ver como um comboio, mas tinha boca, parecia uma cobra, com dentes assim abertos. Então, quando ele vinha, todo mundo fugíamos, mas eu não conseguia fugir, ficava muito assim, tipo paralisado. E aquele comboio, o que eu chamo de cobra, porque vinha como uma cobra, né? Com dentes mesmo afiados assim, mas aberto a boca. E ele passava em cima assim, ele me engolia, essa cobra. Para mim, traduz ele como um comboio, talvez como um trem, mas vinha numa velocidade muito alta. E todo mundo caía, se separava, mas eu não conseguia ter esse tempo de fugir. Então, aquele cobra, ele me engolia, eu entrava na boca dele. Quando ele me engolia, eu ficava lá dentro, já não conseguia ver que é cobra, conseguia ver uma cidade lá dentro. Tipo, conseguia ver quartos, e seres, pessoas já passando ali. Para mim, parecia pessoas passeando ali, tipo uma cidade. Mas eu entrou na boca dessa cobra. Então, já começava a caminhar, não acabava aquele cobra ali. Mas ele estava a continuar a ir, essa cobra. Continua indo. Eu senti aquela velocidade que ele está a andar, essa cobra. Mas lá dentro tem cidades, tem pessoas. Tipo, eu estava numa vila assim, muito bonito também. Então, quando eu andava, conseguia me olhar, os meus dedos das mãos virava, essas unhas, virava muito comprida. Que nem aqueles facas que os chineses usam tipo para lutar, aquelas guerras deles que eles mostram de Kung Fu. Então, minhas unhas ficavam muito compridas e bem afiado. Então, eu começava a pensar, já que esse aqui é cobra que me engoliu, eu vou ir até na cauda dele e vou começar a furar, porque aquelas minhas unhas ficavam bem afiadas, bem compridas. Então, chegava bem na cauda dele, caminhava muito tempo ali só observando cidades, observando pessoas, ver essas coisas, tudo que está lá por dentro, como uma cidade. E depois eu chegava na cauda dele, eu conseguia, porque era transparente mesmo, eu conseguia ver aqui, é no fim dele. Então eu enfiava minhas unhas, que estão bem afiadas como facas, enfiava, eu cortava ele, saía por fora e ele continuava a ir. Eu parava, começava a ir, mas ele continua a ir, nem se preocupa, tipo, voltar para vir me engolir de novo. E eu ficava. Então essa cobra sempre me engolia às vezes, e contava para minha mãe. E daí que eles começavam a ter medo que talvez eu sou feiticeiros, ou estou a ser levados com os feiticeiros nos mundos dele. E essas comidas que eu costumo comer com aqueles seres que me levam, ou pode ser comidas que não é bom, vai me criar não sei o que. Começaram a me levar nos lugares diferentes, nos curanderismos, nas igrejas, orando para mim, mas isso aí não passava nada. Os curandeiros me davam alguns medicamentos para tomar, mas nunca passava. Pronto. Esse é o segundo sonho, que se repetia também várias vezes. O terceiro sonho era que, às vezes, eu me encontrava com uma família que eu interpreto como minha esposa, com os meus filhos. Eu vinha com essa minha esposa, com meus filhos, para apresentar aos meus pais. Então, os meus pais não conseguiam falar a língua que falava meus filhos com a minha esposa. Então, eu ficava no meio como interpretar, né? Os meus filhos com a minha esposa falavam e eu comentava para meus pais. Meus pais, o que eles falavam também, fazia interprete para aquela minha família, que é minha esposa com meus filhos. Esses sonhos também se repetia várias vezes. E contava para meus pais. Meus pais diziam, isso aí são coisas da sua cabeça. Sempre eles não acreditavam em mim. Então, isso aí me dava mais nervo, porque para mim, aquilo era real, era um mundo real. E para eles, não acreditavam. Pronto. Então, o que eu decidi nessa altura? Eu comecei a ver que não. Essa família aqui, como eles não acreditam, aquilo que eu conto, tudo é mentira. E sempre a minha mãe também repetia aquelas palavras que eu falei em outros vídeos, que você com essas coisas tudo que... Porque eu me dava vontade de começar a contar para outras pessoas, já que a minha família não acredita em mim, então eu começava a contar para outras pessoas. E outras pessoas começavam a me ver tipo um maluco. Então atacava a minha mãe, tipo, aquele ali, aquele que está passando é mãe daquele criança, aquele maluco que anda a contar historinhas de mentira. Então a minha mãe já sentia vergonha com isso. E nessa altura eu vivia com a minha mãe, chamo minha família porque meu pai nunca viveu comigo, às vezes
e ele me levava para lhe visitar, porque ele já tinha outra família, eram separados. Desde que eu nasci, eu soube que eles eram separados, nunca viveram juntos. Então, só vivia com meus irmãos. E daí, nessa altura, me lembro que a minha avó tinha uma machamba, lá no mato onde ele vivia. Às vezes ficava lá 2 semanas, uma semana, uns 15 quilômetros da cidade onde nós vivíamos. Então, nós vivíamos com a nossa mãe, contra os meus irmãos. E minha mãe já tinha um marido, outro, que eu chamo de padrasto. E se mudamos para a casa desse meu padrasto, começamos a viver, mas essas experiências sempre não passavam. Então, daí que eu decidi que não, eu tenho que sair fora daqui. Porque essa família não acredita tudo que eu falo. Como que vou fazer? Decidi isso na minha mente, que eu preciso de um valor para eu conseguir sair fora do país. Nem queria ir numa cidade muito longe, eu queria ir fora mesmo do país, sair da minha terra. Me vem na mente essa história de eu criar como ter um valor. É daí que eu comecei a ir nesses 15 quilômetros a pé, na machamba da minha avó, ia cortar verduras lá. Acordava às vezes 4 horas de madrugada ou 5 horas de madrugada, nos finais de semana que não havia escola, ia para lá, na machamba, os 15 quilômetros a pé, nem tinha chinelos, porque eu me lembro que só na minha vida tinha um par de sapato, quando eu era criança, que eu usava só para ir na escola. Às vezes ia à escola de chinelo. Então, para conservar aqueles meus chinelos não se arrebentar, porque a minha mãe também, a vida não era tão boa, era uma vida difícil. A minha mãe, qual era o negócio dele? A minha mãe fazia pequeno negócio dele, ia naqueles lugares que ele chama de matadouros, onde mata carnes, e corta pedacinhos, vende. Então minha mãe comprava em quantidade e ia nos lugares aglomerados que chamamos de mercado, para ele também revender de novo. Então era aquele negócio da minha mãe que ajudava. O meu padrasto também fazia negócios deles. Então eu decidi, para sair fora da minha terra, tinha que procurar um valor que poderia me levar dali para ir alcançar a fronteira, qualquer país que eu poderia me ver na minha mente. Daí comecei lá na machamba da minha avó, cortando verduras. Qual é o tipo de verduras que eu vendia? Eu me lembro que vendia a folha de mandioca. Folha de mandioca, nós aqui chamamos de matapa. Ia lá, cortava matapa, essa folha de mandioca, amarrava coisinhas assim, bolinhas, carregava na minha cabeça, sem chinelo, sem sandália, sem sapato, andava assim mesmo, e sem chinelo, para proteger aqueles meus chinelos, porque para ir com ele na escola, se rebentar, não tem como, vou ter que dar mais gasto para minha mãe. Então, para ajudar a minha mãe não andar a gastar para mim, eu decidi andar a pé uns 15 quilômetros, sem chinelo, sem nada, cortava essas verduras, às vezes cortava essa verdura de folha de mandioca, às vezes vinha com verduras de folha de batata, aqui chamamos de manguejere, e às vezes vinha com folha de borbar. Então, essas são algumas verduras que eu conseguia levar lá nos 15 quilômetros, vinha vender, aquele meu valorzinho ali, não comia. Eu enganava a minha mãe que esse valor estou a conservar para fazer o quê? Para comer lá na escola, ou quando o meu chinelo se arrebentar, vou comprando meus chinelos. Enganava dessa forma, mas aquele dinheiro eu já juntava. Então, levou um tempo, não sei se 1 ano ou 2 anos, eu fazendo esse tipo de coisinhas, conservando minhas moedas. Nem minha mãe não sabia que eu tinha plano de sair. Ninguém sabia, ninguém sabia onde eu guardava minhas moedas, o meu dinheirinho. Pronto, mas isso já estava na minha mente, que eu tenho que procurar um lugar que tem pessoas que podem acreditar, isso que eu consigo ver, que eu consigo viver. Pronto, chegou um tempo que eu decidi, sim, agora já tenho um valor suficiente. Não estava preocupado com a escola, às vezes até não ia para a escola, mentia que vou à escola, mas eu ia para essa machamba da minha avó. E tirava essas verduras, vinha vender. Depois minha mãe perguntava, você não foi à escola hoje? Não, tinha de visitar minha avó. Quem te falou para ir lá? Minha mãe às vezes beirava para mim, batia, eu apanhava. Mas eu não estava nem aí para tudo isso que ele me fazia. Só eu queria juntar meu valorzinho para conseguir viagens fora do país. Não sabia onde eu ia. Pronto, consegui. Vi que o valor que eu já tinha já era suficiente, talvez poderia me levar até na fronteira para conseguir atravessar outro país. Qual é o país que me vinha na mente? Era Zâmbia, um país chamado Zâmbia, capital é Lusaka. Esse país se encontra no sul do nosso país. Então, nós só vivemos no centro. Eu vivia no centro do país, mas esse outro país estava no sul. Então, já estava fazendo minhas matemáticas, vendo como que eu poderia conseguir sair da minha cidade e ir para outra cidade até eu alcançar na fronteira para esse outro país. Já tinha feito isso tudo os planos. Eu tinha mais uma ajuda, que talvez esses seres que me levavam também já concordava para eu viajar, não sei. Mas isso é que vinha na minha mente, que eu tinha que sair desse lugar. Pronto.
agora chegou o tempo, o dia que eu peguei meu valor tudo, olhei o meu valor, eu disse, sim, agora eu tenho que viajar. Aí é que talvez já estava com meus 17, ou 16, ou 18 anos, não sei bem a idade, mas nessa faixa. Pronto. Eu esperei a minha mãe, tinha ido nos negócios dele, como sempre, o meu padrasto também saía, ia indo nos assuntos deles. Minha avó estava lá na machamba dele. Então eu decidi que amanhã eu tenho que ir despedir a minha avó. Então eu acordei muito cedo, fui despedir a minha avó. Quando cheguei lá, minha avó não sabia que eu ia viajar. Só cheguei lá, lhe abracei, eu lhe falei, vovó, eu agradeço muito por eu estar com vocês, eu gosto muito de você, amo vocês. Ele disse, por que você está me despedindo, parece que está para morrer, o que está acontecendo contigo? Eu disse, não, eu estou bem, só me deu a vontade de vir te visitar, porque já faz um pouquinho de tempo que eu não vinha mais te visitar. Ela disse, oh, na semana passada estava já aqui, como assim? Ela não entendeu, mas eu dentro de mim eu estava chorando, porque eu já sabia que eu não poderia mais viver perto dela. Então pronto, despedi a ela, comecei a lagrimejar, a chorar, mas ela não estava a perceber. Só que ela pensou que talvez estou doente, ou tem alguma coisa, eu estou para morrer, talvez imaginou tudo isso. Mas pronto, dentro de mim eu já sabia que não sei se irei te ver mais, ou irei te ver no outro mundo, não sei. Mas falava isso dentro de mim. Pronto, saí, dormi nesse dia lá mesmo na machamba da minha avó, segundo dia voltei para casa. Então esperei, os meus pais saíram, que é meu padrasto, com meus irmãos se espalharam, cada pessoa foi nos assuntos dele. Minha mãe também foi nos negócios dele. Então, abri o meu valorzinho e como eu às vezes ajudava a minha mãe lá no mercado onde ele vendia essas coisas, negócios dele, eu sabia onde ele guardava dinheiro. Então, eu fui até no dinheiro da minha mãe e espero que um dia ele consiga me perdoar, não sei. Levei uma parte de dinheiro dela, juntei com o meu dinheiro, coloquei na minha pasta. Posso dizer a palavra roubei no dinheiro dela, juntei no meu dinheiro. Então, levei uma caneta, escrevi um papel, pedindo perdão, para ele não culpar qualquer pessoa, sou eu. Agradeci muito por você ter merecido e peço desculpa por ter te criado todo esse sofrimento, te contando histórias que vocês não entendem ou que você não me entende, e tanto te envergonhar nas pessoas, te vendo como uma mãe de um filho maluco. Então pedi perdão a ele, escrevendo aquela carta, ele dizendo que eu é que levei uma parte do seu valor. Não sei como irei devolver esse valor, mas espero que Deus possa te devolver esse valor logo. Mas eu estou a ir num lugar, talvez um dia você não vai conseguir me ver. E agradeço muito por ter vivido contigo, por ter me criado com aquela vida um pouco difícil, que eu me lembro que a nossa vida, a nossa casa era uma casa de capi, nós chamamos de capi. São aquelas casas quando começa a chover, às vezes a água entra até dentro. Então levávamos baldes, bacias, colocávamos naquele lugar que está entrando água. Até quando se era uma grande chuva, tirávamos aquela água, deitávamos para fora. Então até a chuva passar. Então era a nossa vivência da nossa casa. Mas a nossa mãe nos criou com essa toda dificuldade. E com aquela venda dele conseguíamos a sustentar, nos mandando à escola. Mas eu tinha que lhe decepcionar dessa forma, tirando o valor dele, roubando o valor dele, juntando com o meu valor para conseguir sair daí. Escrevi tudo isso nesse papel, pedindo desculpa a ela, que eu espero que um dia ela me perdoe. Então eu resolvi sair. E deixei aquele papel no dinheiro dele, no meio daquele valor dele que eu deixei. E saí. Arrumei algumas roupinhas. Peço desculpa. Arrumei algumas roupinhas e saí. Comecei o viagem. Então tinha que sair da minha cidade. Foi para uma outra cidade pequena, foi para outra cidade, juntei assim mesmo, fazendo essas ligações com carros diferentes, cheguei até na fronteira. E quando cheguei na fronteira, eu tinha que procurar a forma de sair dali para entrar em outro país. Ali na fronteira eu achei uma família, conversei com eles que eu vou no capital, Lusaka, de Zâmbia. Eles me perguntaram se tenho documentos, eu disse não. Diz, vai para a casa de quem? Você ainda é menor de idade? Eu disse que vou em casa da minha irmã. Só isso me vem na mente mentir dessa forma. Que vou em casa da minha irmã, lá é casado, vive lá. Então, essa família me ajudou, foi falar com o motorista, aqueles caminhonistas. Esse caminhonista negou, porque eu não tinha documentos, eu sou menor de idade, ele não pôde me levar, mas não sei, eu parei ali, não queria sair dali, só olhava aquele motorista, aquele caminhonista que estava para viajar.
Então, não sei se aqueles seres que me acompanhavam ou que eu sonhava, eles falaram com esse motorista, não sei como foi usado. Depois o motorista me chama de novo. Ele me diz, tem quanto valor? Eu lhe mostrei todo o valor que eu tinha, porque eu nem sabia como, talvez quanto que ele poderia me pedir. Eu lhe falei, esse é tudo que eu tenho, mas não tenho nem comida nem nada, só tenho minha pasta que está aqui, com esse tudo valor. Ele levou aquele tudo valor e me falou para subir. Depois eu fiquei no caminhão, são aqueles caminhões grandes que vai em muitas longas distâncias, que aqui os ingleses chamam de flatline, não sei como se chama em português, nós chamamos de cavalos lá em Moçambique. Então, subir nesses carros grandes, esses caminhões, atrás de motorista costuma ter uma camazinha assim, um colchãozinho, onde os motoristas às vezes quando andam muito tempo, depois querem descansar ali. Então ele me colocou atrás de caminhão, fiquei ali e começamos a viagem. Enquanto estávamos já viajando, houve sítios que talvez os polícia trânsito mandava parar, tinha que controlar os documentos. Às vezes ele descia, aqueles polícias entravam espreitando no carro, mas eles não conseguiam me ver. Eu me escondia ali mesmo naquele colchãozinho. Sempre viajamos dessa forma e quando cheguei eu sentia fome e ele comprava para mim comida. Então, para esse vídeo não ser muito longa, eu vou mandando a segunda parte, como que eu cheguei em Zâmbia e qual é a vida que eu fui viver para lá. Então, na segunda parte vou contar. Agradeço.